Bom, semana passada nós ministramos uma palavra cujo tema foi qual? O título? Natureza de porco ou de ovelha. Eu não sei quanto a você, mas alguns irmãos ficaram muito reflexivos e fazendo uma autoavaliação. Quem eu sou? Qual é a minha natureza, de porco ou de ovelha? Hoje eu quero ministrar também uma outra palavra e o tema é: quem é você? Multidão, ovelha ou discípulo? Pergunte para quem está ao teu lado: quem é você? Você sabe quem é você? Por que será que essa pergunta é feita? Porque a gente se converte, vem para a casa de Deus e a gente está aí, mas em alguma altura da caminhada a gente acaba se perdendo nesse meio, e a gente não sabe se a gente é discípulo, se a gente é ovelha ou se a gente é apenas multidão. Hoje eu quero falar um pouquinho dessas três classes de pessoas que andaram com Jesus. Na sua trajetória terrena, Jesus teve constantemente a presença dessas três classes de pessoas. Jesus teve a multidão. Se você ler a Bíblia, os relatos desde o início ministerial de Jesus, do ministério, você vai ver a presença da multidão. Se você for observar, continuando lendo a Bíblia, você também vai achar a presença das ovelhas. Ele mesmo falou: eu vim buscar as ovelhas perdidas de Israel. Em João capítulo 10 ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Então o capítulo 10 de João, do Evangelho de João, praticamente é dedicado a esse relacionamento pastor e ovelha. Então nós encontramos as ovelhas inseridas no ministério de Jesus, mas também nós encontramos os discípulos. E hoje eu quero falar um pouquinho dessas três classes de pessoas, e eu acredito que Deus, Ele vai te chamar. Se você é ovelha, você vai entender que existe um nível maior como ovelha, onde você precisa chegar e passar do estágio de ovelha para discípulo. Porque uma igreja forte, uma igreja consolidada, solidificada, ela não pode ser apoiada em cima de ovelhas somente, mas em cima dos discípulos. Ser discípulo significa ser sucessor, ser alguém que aguente a pressão na caminhada. Ser discípulo significa ter intimidade e ser levado para um nível acima, um nível de um compromisso e comprometimento maior. A Bíblia diz em João capítulo 6, abra aí por favor, João capítulo 6, verso 14, vamos ler aí. João 6, 14 diz assim: depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer. Em algumas traduções está escrito multidão, em outra povo. Povo e multidão é a mesma coisa. O povo começou a dizer: sem dúvida este é profeta que devia vir ao mundo. Sabendo disso, Jesus pretendiam proclamá-lo rei à força. Retirou-se novamente sozinho para o monte. Ainda João 6, verso, deixa eu achar aqui, verso 14, já li, verso 26, João 6, 26 diz assim, 26, está aqui. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vou ler novamente. Jesus respondeu: na verdade, vocês estão me procurando não porque viram
viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus está falando essas palavras para quem? Para a multidão. Porque quando ele multiplicou os pães e os peixes, ele alimentou uma multidão de 5.000 pessoas, homens, porque as mulheres não eram contadas e nem as crianças. E aí, a multidão sempre perto de Jesus, a multidão sempre presente. Aí chega um momento que Jesus, se voltando para eles, disse isso: vocês estão me procurando, sabe, é por causa do pão, é por causa dos milagres, é por causa da comida. Então, queridos, essas 3 classes de pessoas, embora estivessem inseridas no contexto ministerial de Jesus, essas 3 classes têm um posicionamento muito diferente. E eu quero me prender nas características de cada uma. Característica de multidão. Pastora, qual o perfil da multidão? Querido, a multidão, ela é interesseira. Uma pessoa que tem mentalidade de multidão, ela pode estar na igreja, mas o seu único interesse é pelos milagres, pelas maravilhas. A multidão não está interessada na pessoa de Jesus, ela está interessada nos feitos de Jesus. A multidão não quer compromisso. A mesma multidão que estendeu ramos de palmeira e aplaudiu a Jesus, foi a mesma multidão que na hora de soltar Jesus ou Barrabás, ela gritou: prenda Jesus e solta Barrabás. A multidão só está presente enquanto as circunstâncias lhe são favoráveis. Quando não tem pão, quando não tem milagre, a multidão vai embora, porque a multidão não caminha, ela não se aproxima de Jesus por causa de sua pessoa, mas ela se aproxima por causa dos seus feitos. E quer saber a verdade? A igreja de Cristo espalhada na face da terra está cheia de pessoas com mentalidade de multidão. A multidão é interesseira, a multidão não tem compromisso nem aliança, a multidão é facilmente removida de posição. Basta ali do lado aparecer uma outra igreja, um outro pastor profetizando, a multidão sai daqui e vai para lá, porque não tem aliança, não tem comprometimento e não sabe o que é ter compromisso com a santidade e a pessoa de Jesus. Uma pessoa com mentalidade de multidão, ela não cria raiz em um lugar debaixo de uma cobertura. Ela vive à procura de revelações, ela vive à procura onde o pasto esteja mais verde, ela anda à procura de palavras que são convenientes ao seu ego, ela anda à procura em busca de algo que não encontrou ainda onde está. Então, a multidão ela é removida. Daqui a 20 anos, né? Se o Júlio César voltar aqui, ele vai te achar aqui? Ou você já faz parte da multidão que vai passar? Porque é assim, ó, multidão vem, multidão vai. Multidão não cria raiz, querido. Crente com mentalidade de multidão, ele hoje vai estar aqui, amanhã vai estar acolá e depois de amanhã só Deus sabe onde vai estar. Multidão não tem compromisso, multidão não tem aliança, multidão não tem fidelidade, lealdade. Multidão não sabe o que é se sujeitar, porque está presente enquanto o discurso é legal, enquanto o discurso é favorável, mas quando o discurso começa a apertar, não gostei, vou procurar uma outra igreja, vou procurar um outro pastor. Isso é mentalidade de multidão. A multidão, querido, ela é traidora. Porque no mesmo tempo que ela está elogiando, aplaudindo, enaltecendo a Jesus, a mesma boca que enaltece e exalta é a mesma boca que fala: prenda Jesus e solte Barrabás, um malfeitor, um ladrão,
um homicida suicida. Essa é a mentalidade de multidão. A multidão, ela é traidora, traiçoeira. A multidão não quer dar. Mentalidade de multidão. A pessoa nunca se disponibiliza a dar. Ela só quer o quê? Receber. Eles estavam procurando Jesus por causa do pão, querido. Porque haviam recebido pão. Porque viam milagres. Mas na hora que o discurso apertava, na hora que Jesus queria trazê-los, sabe, para a posição, muitos se retiraram. A ponto de Jesus perguntar para os discípulos: e vocês? Também não querem ir? Aí Pedro responde: para onde iremos, se só tu tens palavra de vida eterna? Quem é discípulo, mesmo que o discurso aperte, ele permanece. Mas quem é multidão, o discurso, a palavra, sabe, o confronto vem e ele acaba se retirando porque ele não quer tratamento. Multidão não quer ser tratada. Multidão não quer confronto. A multidão, querido, só quer estar realmente sendo alimentada. E quando se fala em dar, ela se retira, porque a sua mentalidade é só receber. Também a multidão sempre vai, quem tem mentalidade de multidão sempre vai nos abandonar. Não vai permanecer. Porque quando Jesus estava crucificado lá, a Bíblia fala que só tinha um discípulo que permaneceu ali, porque os outros, se dispersaram. Mas, querido, a multidão que desde o começo seguia Jesus já não era mais a mesma, já havia trocado. Porque a multidão vem e vai. A multidão, na hora do aperto, ela abandona, ela trai, ela vira as costas. Ela não tem compromisso e aliança. A multidão, ela não tem misericórdia. Mentalidade de multidão é uma pessoa que tem essa mentalidade, ela vai ser crítica. Ela não vai ser uma pessoa que vai ter misericórdia, mas vai ser precipitada nas palavras, no julgamento. A multidão anda somente atrás de milagres, revelações. A multidão não tem disposição para pagar um preço, o preço de viver uma vida de intimidade com Deus. Não tem. Isso é multidão. Pergunte, olhe para quem está do teu lado e pergunte assim: você entendeu o que é multidão? A multidão, quando a mulher de fluxo de sangue veio para tocar em Jesus, Jesus falou assim: alguém me tocou. Aí Pedro, um dos discípulos, fala: Senhor, a multidão te aperta e te comprime, tu perguntas quem me tocou? A multidão, querido, está sempre apertando Jesus, mas não consegue, extrair intimidade dele. Porque o olhar da multidão é um olhar meramente natural, carnal e muitas das vezes até demoníaco. A visão da multidão é carnal, material e até mesmo em alguns aspectos diabólica. E ainda há quem diga assim: a voz do povo é a voz de Deus. Você acredita nisso? Claro que não, querido. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, aquele povo não tinha gritado para soltar Barrabás e prender Jesus. Isso é multidão. E ovelha? João capítulo 10, Jesus fala ali a respeito de suas ovelhas. E vamos ler aí João capítulo 10, é todo quase um relato a respeito das ovelhas. Quem são as ovelhas? Também vou falar algumas características de quem é a ovelha. Diz assim, verso 1 mesmo: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então, segunda classe de pessoas que andava com Jesus eram as ovelhas. Quem era a ovelha dentro desse contexto, pastora? Eram aquelas pessoas, querido. Por exemplo, o leproso purificado. Aquele homem chegou, se curvou diante de Jesus, adorou, dizendo: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E Jesus falou: eu quero, tocou nele, ele foi curado, foi limpo da lepra. A gente vê atitude de humildade, a gente vê atitude de reverência, a gente vê atitude diferente da multidão nas ovelhas. Jesus falou ali que as ovelhas ouvem a sua voz. Inclusive, deixa eu te falar aqui uma coisa: Jesus não morreu pela multidão, Jesus morreu pelas ovelhas. Não sei se você consegue entender. Jesus não entregou sua vida, querido, sabe, à toa. Ele entregou sua vida para resgate daqueles que iriam entender o seu propósito e se quebrantar diante de seu sacrifício. Infelizmente, nós não podemos dizer que todo ser humano vai se curvar diante do sacrifício dele. Não porque Deus não quer, não porque Jesus não quisesse, mas porque nem todos são ovelhas que ouvirão a sua voz e seguirão os seus passos. Muitos querem e vão se manter numa posição de multidão. Eu só quero Jesus na minha vida para resgatar o meu filho. Eu só quero Jesus na minha casa para me curar. Mas a pessoa de Jesus eu não quero, compromisso com ele eu não quero. Mentalidade de multidão. E quais são as características das ovelhas? A ovelha, ela é apegada ao pastor. A ovelha, ela é humilde. A ovelha, ela é simples. A ovelha se deixa tratar. A ovelha, ela é dependente. A ovelha, ela é ingênua. Ela é pura. A ovelha, ela não consegue caminhar sozinha. A ovelha, ela, sabe, quando ela se perde do rebanho, ela geme, ela grita. Por quê? E ela se torna uma presa fácil para o lobo arrebatá-la. Porque ela foi criada para viver em relacionamento. Ovelha se relaciona com ovelha. Queridos, quantas pessoas a gente encontra no decorrer da caminhada que estão na casa do Senhor e com mentalidade de multidão e ainda não entenderam que ser ovelha do aprisco do Senhor é o primeiro estágio para se chegar ao terceiro estágio, que é se tornar discípulo. Em Mateus capítulo 28, verso 19, Jesus falou assim: ide fazei discípulos. Não é ide fazei ovelhas, não, ide fazei discípulo. Por que fazer discípulo, querido? Porque uma igreja, ela não se estabelece em cima somente de ovelha, mas em cima de discípulo, de alguém que decide viver uma vida de intimidade, de profundidade, de entrega. A ovelha, querido, é um animal muito dócil, é um animal que não sabe se defender sozinha, ela depende do pastor. A ovelha é aquele tipo de pessoa que se converte, vem para a igreja e ela vai morrer muito satisfeita em só estar na igreja, mas não vai, assim, seu coração entender que, além da salvação, Jesus tem um caminho mais excelente, que é um caminho de maturidade, crescimento,
espiritualidade. Ser ovelha é muito bom, mas eu quero te falar uma coisa. Ser somente ovelha não te dá estrutura para aguentar as pressões da vida. Tem que chegar um momento em que você deva querer mudar de estágio. Porque o que é um discípulo? É uma ovelha que entendeu que ela precisava elevar-se de nível. Ela precisava crescer. Ela precisava sair desse estado, sabe, de fragilidade, vulnerabilidade, simplicidade somente, e entrar por um caminho de intimidade, relacionamento com Jesus sério. As ovelhas são necessárias, porque sem ovelha não tem pastor. Não tem por que existir pastoreamento. Mas eu quero te dizer que se a gente é só ovelha e nunca venhamos nos abrir para sermos transformados em discípulos, a gente vai viver uma vida com Jesus muito à margem do que Ele deseja. Então, falando aí, reforçando as características da ovelha. A ovelha, ela é muito apegada ao pastor. Ela não tem estrutura para aguentar o peso, a pressão. A ovelha, ela não sabe se defender. Ela é extremamente dependente, é frágil. Ela é vulnerável. Ela não consegue, querido, caminhar sozinha. Isso é ovelha. Pastora, está muito bom do jeito que eu estou, quero continuar assim. É um direito que você tem. Mas eu quero dizer que a grande comissão de Jesus foi: ide fazer discípulos. Não ide fazer ovelhas. Porque discípulo significa ter estrutura para dar continuidade ao ministério. Ser discípulo significa pegar o DNA, o código genético, sabe? Levar a obra, expandir a obra de Deus. Ser discípulo significa ser um aluno, um aprendiz, alguém que está seguindo outro alguém, visando alcançar a maturidade, alcançar a estatura de varão perfeito. Ser discípulo significa, querido, ser preparado e ter estrutura, sabe, para aguentar o chamado, para cumprir o chamado e a missão. A palavra discípulo, ela aparece na Bíblia. 276 vezes você encontra a palavra discípulo. E o que significa ser discípulo? Significa ser aluno, um aprendiz, alguém que está sendo ensinado. Para quê? Para futuramente ser o sucessor. Você sabe por que o Evangelho chegou até nós? Por causa dos discípulos, não por causa das ovelhas. Porque cada discípulo, depois de Jesus subir aos céus, cada discípulo foi dando continuidade à missão. E você quer saber? Todos eles cumpriram a missão. Porque discípulo significa ser sucessor. E nós temos aprendido que sucesso só é sucesso quando existe um sucessor bem sucedido. E Jesus teve sucessores muito bem sucedidos. O Evangelho chegou até nós não foi por causa das ovelhas, mas por causa dos discípulos, que incorporaram a missão, pegaram o DNA de Jesus e levaram o ministério adiante. E o ministério chegou até nós. Amém? Se nós queremos fazer parte de uma igreja estruturada, bem posicionada, só será possível através dos discípulos. E nessa noite, talvez você chegou aqui bem acomodado. Eu sou ovelhinho, eu quero cuidado do pastor, né? Eu quero ser visitado, eu quero ser amado, alguém me veja, alguém me estenda a mão.
Sou muito frágil. Sou muito vulnerável. Queridos, eu quero falar para você. Você pode até querer e continuar do jeito que você chegou. Mas eu quero falar que a vontade de Deus é que você hoje mude de estágio. Que de ovelha você passe a ser discípulo. Alguém, sabe, que vai realmente pegar o bastão e levar a missão adiante. Alguém que diante do lobo, dos inimigos, não vai se esconder ou se tornar presa fácil, mas alguém que tem posição, postura, alguém que aguenta a pressão de uma caminhada com Cristo, alguém que decide morrer para si em função da implantação do reino de Deus. Se você for ver o final dos discípulos, todos eles, querido, todos eles morreram de forma, sabe, bárbara. Por quê? Por amor ao Evangelho. Ser discípulo significa pisar pelos mesmos caminhos onde Jesus pisou. E quais foram os caminhos que Jesus pisou? Jesus pisou no caminho da humildade, no caminho da simplicidade, no caminho da aliança, no caminho de abnegação. Ele abriu mão de sua própria vida em favor de implantar o reino do Pai. Jesus andou pelo caminho, querido, da entrega. Quantos textos na Bíblia você vai lendo que Jesus não tinha tempo nem para descansar, porque a multidão, os paralíticos e os enfermos eram tragos, e ele tinha compromisso de dar a vida, no sentido de curar, no sentido de pregar, no sentido de cuidar. Se você é um discípulo, você precisa entender que por onde ele andou, nós como sua igreja devemos andar também. E ele andou pelo caminho, querido, o caminho de uma vida abnegada, o caminho de uma vida onde não tinha apego material, o caminho onde ele não vivia para si, mas vivia para cumprir a missão. Jesus trilhou pelo caminho da glorificação ao Pai, não buscou glória para si, mas viveu para glorificar aquele que o chamou, aquele que o enviou. Ser discípulo, querido, é mais sério do que você pensa. Ser discípulo é corresponder 100%, ou pelo menos tentar corresponder 100% com as expectativas do coração de Deus. Encontramos muita multidão, muita gente com mentalidade de multidão. Também encontramos muita gente com mentalidade de ovelha, que está doído, ferido, fragilizado, ofendido. Isso é ovelha. Mas queremos encontrar um grande número de discípulos, onde ninguém faz, mas eu vou e faço. Isso é discípulo. Ninguém ora, mas eu oro. Ninguém quer segurar no arado, mas eu seguro. Ninguém quer levar a missão adiante, mas eu vou levar, porque eu sou discípulo de Jesus e quero me parecer com Ele. Ninguém quer ser tratado, mas eu quero, porque eu quero ter o caráter de Cristo forjado em mim. Multidão, ovelha ou discípulo? Quem é você nessa noite? Se você é ovelha e quer se transformar em discípulo, o Senhor manda te dizer: então prepare por um caminho de intimidade, porque só os discípulos tiveram revelações que ninguém mais teve. Houve momentos em que as ovelhas não entraram. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, quem entrou foi os discípulos, meu irmão. No monte da transfiguração, quem estava lá em cima eram os discípulos. Quando Jesus foi assunto aos céus, quem ouviu a promessa de que um dia ele voltaria foi os discípulos. Quando ele ressuscitou, as primeiras pessoas que ele procurou foi os discípulos. Então, ser discípulo significa ocupar um lugar de intimidade, um lugar de revelação, um lugar de aliança, um lugar de compromisso e comprometimento. A multidão passa,
As ovelhas se desviam, mas os discípulos permanecem. Quem é discípulo, pode vir a pressão que for, ele é igual palmeira, enverga, mas não quebra. Está posicionado, entendendo a missão e o chamado. Em nome de Jesus, queridos, eu quero terminar essa palavra para a gente estar orando, buscando um Senhor, dizendo: Deus não nos chamou para sermos uma igreja composta só de multidão. A multidão sempre existiu, sempre vai existir, sempre vai ter inserido no contexto da igreja pessoas curiosas que vêm só para ver, pessoas que não querem compromisso, isso sempre existiu. Também inserido no contexto da igreja, a gente vai encontrar a ovelha, pessoas que só querem que o pastor leve para o pasto, pessoas que só querem ser cuidada, amada, acariciada. Mas também no contexto da igreja, é necessário encontrarmos os discípulos, pessoas que serão colunas de sustentação na obra, pessoas que irão entregar suas vidas, se for preciso, em função da expansão do reino. A multiplicação dessa igreja só será possível através dos discípulos, não das ovelhas. Ovelha não aguenta a pressão do ministério. Ovelha não aguenta ser criticada, esbofeteada e continuar. Ovelha não aguenta ser rejeitada. A ovelha não aguenta, sabe, a pressão de uma caminhada séria com Jesus. Não aguenta. A ovelha, ela é muito dependente. Não que o discípulo não seja, mas Jesus, ele chamou os discípulos e os enviou a cidades aonde ele um dia iria. Ele enviou os discípulos, os 70, e eles foram. Jesus fica, eles vão, e depois eles voltam relatando o que eles viram, e eles voltam com alegria falando: Senhor, até os demônios nos submetem. Ser discípulo, querido, é ser enviado, é pisar em lugares onde Jesus vai nos enviar, para ali vermos a glória, o poder e a manifestação do seu poder. Lá, ser discípulo é estar disponível na mão do Senhor para ser enviado a lugares onde Jesus gostaria de estar. E ele precisa usar a sua igreja. Só os discípulos têm condição de ir. Só os discípulos têm condição de liderar. Só discípulos têm condição, querido, de tratar as feridas. Só discípulos têm condição, sabe, de realmente entender a missão e levá-la adiante. Por alguns momentos, feche os teus olhos e fale com Deus nessa hora. Fala: Senhor, a vida toda eu fui ovelha e achei que estava muito bom para mim. A vida toda eu achei que o simples fato de eu ser salvo já estava bom. Eu estar na tua casa, louvar, estar nos cultos. Mas hoje eu começo a entender que além de ovelha, o Senhor quer me transformar num discípulo. Alguém que vai ter intimidade contigo, alguém que vai fazer parte da revelação do teu coração, alguém que o bastão será colocado na mão, alguém o qual o Senhor chamará para uma intimidade maior. Então eu decido, Senhor, hoje, não apenas ser ovelha, mas eu quero um nível maior, um nível mais profundo em Ti. Oh Deus, eu quero conhecer. E se porventura também você entrou aqui com mentalidade de multidão, curioso, só está aqui para ver o que acontece, só está aqui por causa de milagres, por causa de uma bênção que você deseja,
mas não quer compromisso, não quer aliança, não quer envolvimento, não quer comprometimento. Não, pastora, tá bom, eu sou visitante. Eu tô aqui só tô pesquisando para ver se aqui é o lugar que Deus tem para mim. Mentalidade de multidão, querido. Nós não temos mais tempo para isso. Chegou o tempo de assumirmos compromisso e aliança com Jesus sério. Mas multidão vem e vai. Se você for exatamente agora em alguma igreja evangélica, em Magela, você vai encontrar crentes de outras igrejas, tudo lá. Ah, agora eu estou aqui. Ah, eu saí da Batista, agora eu estou aqui na Assembleia. Ah, não, agora não estou mais na Assembleia, não. Agora eu estou na comunidade. Daqui a um pouco, não. Não, agora eu estou na Nova Vida. Mentalidade de multidão vai e vem. Mas mentalidade de discípulo, que pode vir o que vier, eu continuo, eu permaneço. Porque há momentos que Jesus apertou os seus discípulos. Houve momentos que Jesus os chamou para um lugar, sabe, de aperto. Mas eles não se desviaram. Eles não viraram as costas e se mantiveram até o fim. E você? Oh, Jesus. Oh, Jesus. Você que quer nessa noite ser transformado num discípulo de Jesus. Ide. É a missão da igreja ir e fazer discípulo. O discípulo, ele não vem pronto. Ele é feito. Existe uma porção, sabe? Existe uma porção de investimentos da parte de Deus para te transformar num discípulo. Porque essa é a missão da igreja. Transformar um crente em discípulo. Transformar ovelhas em discípulos. E nessa noite, esse chamado, essa missão ecoa neste lugar. Você que é ovelha e quer, a partir de hoje, falar: Senhor, eu quero sair desse estágio de mesmice, de acomodação, de fragilidade, sabe? Esse estágio de vulnerabilidade. Eu quero ser tratado. Eu quero subir de nível. Eu quero aprofundar minha comunhão contigo. Eu quero relacionamento sério. Eu quero vestir a camisa. Eu quero ser usado por ti. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Eu quero ser conectado com a eternidade. Ah, Jesus! Oh, Ele não revela a sua intimidade para as ovelhas, mas para os discípulos. E você que quer nessa noite sair do estágio de ovelha e passar a ser discípulo, eu te convido a sair do seu lugar, se unir aqui a mim. Nós vamos orar ao Senhor falando: Deus, nessa noite eu abro mão dessa vida, sabe, onde a minha mentalidade é uma mentalidade medíocre, pequena e limitada. Transforma-me, ó Deus, transforma-me num discípulo poderoso, num homem, numa mulher cheia do teu fogo, do teu Espírito. Não quero ser multidão, também não quero somente ser ovelha, mas hoje eu aceito o chamado para a minha vida, que é ser alguém, Senhor, tratado, ministrado, para aguentar, Senhor, a pressão e para levar o teu ministério adiante. Oh, Jesus, sai do teu lugar. Essa noite é uma noite em que você vai precisar se expor, se apresentar e falar com Jesus. Fale com Ele agora. Fala: eis-me aqui, Senhor. Eu já sei quem eu sou. Eu sou discípulo. Eu sou discípulo de Jesus. Ore ao Senhor. Meu desejo é estar contigo pra sempre.
Deus. Oh, Deus. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce, tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Grande é o teu amor, Senhor. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. Oh, Jesus! Meu desejo. Vai mudando, Senhor. Vai mudando a mentalidade, Senhor. Vai ministrando a tua graça nessa noite sobre a vida dos teus filhos. E faça arder nos corações esta noite um desejo maior por ti, um sentimento maior pela tua obra, um sentimento maior pelas tuas causas, Jesus. Começa a multiplicar as forças, começa a dar ânimo, Senhor. Nós declaramos diante da tua presença corações apaixonados, corações, Pai, cheios da tua presença, meu Deus. Renova, renova, renova. Ver esse sentimento de discípulos, o sentimento de paixão pela tua obra. Em nome de Jesus, receba esse chamado da parte de Deus para a tua vida. Ser cheio da graça desse Deus Altíssimo. Oh, Jesus, muda, Deus, o sentimento, muda o coração. Apaixonados, acende a chama, Jesus, como seus discípulos que não deixaram, não abandonaram a ti. Ainda que Pedro foi para longe, aonde, Pai? Pedro, Senhor Jesus, naquele instante, por alguns momentos ele te abandonou, Jesus, mas logo depois ele estava junto contigo, Senhor. Oh, Jesus. Coração de discípulos, coração voltado para o teu reino, Jesus. Eu declaro nessa noite sobre essas vidas aqui esse coração, Jesus, de levar a tua obra em diante, de fazer a diferença, Senhor Jesus. Deus, eu não quero ser ovelhas, simplesmente ser ovelha. Pai, eu sei, Pai, que todos somos ovelhas, mas que, ó Pai, Tu possa gerar dentro das nossas vidas um sentimento de querer crescer, de ser algo, Pai, que venha a ser diferente no Teu reino. Deus, essas pessoas que estão aqui nessa noite, Senhor, eu peço a Ti, Senhor, com essa atitude de sair do Teu lugar, mesmo aqueles que não saíram, que estão no Teu lugar, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que esta palavra, Senhor Jesus, nesta noite, de sermos discípulos, homens e mulheres apaixonados por Ti, homens e mulheres que façam a diferença. Senhor, eu quero declarar nessa noite, gere obras eternas, gere obras eternas nos corações dessas pessoas, gere obras eternas, obras eternas.
Aleluia. Há um processo da parte de Deus muito linda para com as nossas vidas. Éramos multidões, ainda que não conhecíamos o Senhor Jesus. Fomos transformados em ovelhas. E hoje há uma proposta nova para nossas vidas, de sermos homens e mulheres apaixonados pelo reino de Deus, que nos tornamos discípulos. Discípulos que vêm gerar outros discípulos. Essa palavra que a pastora Angélica liberou, você tem que ter um sucessor. Um dia você vai passar. E o que você gerou no reino de Deus? O que você gerou? Você tem que ser um sucessor bem sucedido, porque quando você gere outra pessoa para fazer o reino de Deus, que ela seja também da mesma forma como você. Aleluia. Eu declaro isso sobre a tua vida que está aqui na frente nesta noite. Agora eu quero falar uma coisa. Você que entrou aqui nesta noite, que ainda não se decidiu a estar do lado de Jesus, a estar servindo esse Jesus. Jesus te chama nessa noite para que você se torne ovelha do aprisco dele, para que você aprenda dos caminhos dele e se torne discípulo. E eu quero fazer esse apelo a você nessa noite. Você quer entregar a sua vida a Jesus e se tornar ovelha desse aprisco, para você atingir um nível de discípulo? Alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus aqui? Vem até aqui à frente que eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a tua vida.